Deixa eu liberar aqui o pessoal para entrar. Pois pronto, bora lá começar nossa aula de hoje, retomando um pouco o assunto do registro do empresário, da nossa aula passada. Tranquilo, deixa eu só colocar aqui, calma aí, pronto. Vou aumentar aqui a tela que fica melhor para vocês verem também. Calma aí, pronto. Bom, pessoal, eu vou começar aqui a aula e depois a galera que for chegando depois vai assistindo aí na gravação, tá? Se eu diminuir a tela porque tem alguém entrando e pedindo autorização, eu libero e retornamos aqui para nossa tela cheia, tá? Então, bora lá. Então, retomando o nosso conteúdo, a gente falou da nossa aula passada, retrasada, na verdade, porque a passada foi feriado, né? Mas a gente conversou sobre o registro do empresário, né? Você ir na junta comercial, se registrar, ele é uma prática obrigatória. Professor, mas eu conheço um monte de gente que nunca fez isso. De fato, isso aí é a exceção, né? Porque o Código Civil, ele é muito claro no artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas. Então, quando ele fala que é obrigatória, não dá margem para outro tipo até de interpretação, né? Então, deixa eu só aumentar aqui, porque o pessoal está chegando. Então, não dá margem para outro tipo de interpretação, é muito claro, né? É obrigatória. Então, a inscrição no registro público de empresas mercantis, que no caso a gente traduz pela junta comercial, vai falar sobre a junta mais à frente. Cada estado tem a sua junta comercial, tá? Então, quando eu vou começar uma atividade empresarial, eu devo, portanto, ir até a junta e registrar a minha atividade, o meu negócio, tá? Então, é obrigatório. De fato, muita gente não se regulariza, né? Às vezes pela questão de custos, porque quando você começa a regularizar, tem alvará, tem licença, tem não sei o que, então acaba não atraindo tanto essa regularização. Não é à toa que o MEI é um tipo de atividade de regularização, entre aspas, onde o custo é muito menor, né? Então muita gente acaba voltando para o MEI, né? Então a inscrição ela é obrigatória. Professor, se eu não fizer, a pena é de uma atividade irregular, tá? Então essa atividade, portanto, está sendo exercida de maneira irregular, tá? Essa é a penalidade, tranquilo? Professor, vai fechar? Não, vai estar só de atividade irregular, né? Então, observação número 1, única exceção ao registro obrigatório são as exercentes de atividade econômica rural. Então, aquela pessoa que tem trabalha no campo, né? Ela não é obrigatória a sua atividade. Vamos supor, o cara planta, o cara tem uma criação de gado, né? E aí ele é um senhorzinho, não quer se regularizar, ele não é obrigatório. Então, ele pode exercer essa atividade empresarial, porém, sem se regularizar. Não tem problema. É uma exceção prevista no Código Civil, tá? E detalhezinho muito importante, o Estatuto da OAB ele diz assim, que os atos de registro eles devem estar assinados por advogado. Então, todo tipo de atos de registro, o que são esses atos de registro, professor? É o que a gente falou na nossa aula passada, é o contrato social, é o estatuto social, né? Esses dois tipos de contratos, esses dois tipos de atos de registro, eles devem estar assinados por um advogado, tá? Isso aí pouca gente sabe. Muita gente chega lá na junta, dá entrada com a documentação só com o contador. Na verdade, ele não pode, tá? Tem que ter a assinatura do advogado e você cobra por isso, tá? Então é um campo, é uma área de atuação. Quem depois pretender advogar nessa área empresarial, todo contrato social tem que ter assinatura do advogado. Você cobra, é óbvio que não é só pela assinatura, você está levando seu nome ali. Então você cobra pela análise do contrato, né? Verificar as cláusulas, verificar se está tudo direitinho para depois sim autorizar o registro ali do empresário, tá? Pegando o nosso Código Civil, o artigo 968, só rememorando um pouco que a gente já conversou na nossa aula passada, ele fala sobre um requerimento. Na prática, atualmente, né, esse requerimento ele é todo virtualizado, mas o código, como ele é de 2002, na época existia um requerimento físico, era um papelzinho que você preenchia na mão mesmo, né, colocava o seu nome, sua nacionalidade, seu estado civil, né, assinava com a sua firma, né, o capital que você iria colocar na empresa, o objeto da empresa, a sede da empresa, onde é que ficava a empresa, então você tinha que colocar. Isso era aquele que a gente chamava de requerimento do empresário. Hoje em dia, esse requerimento ele é todo virtualizado. Então, você no site da Junta Comercial, JUSEC, por exemplo, aqui no nosso estado, do Ceará, jusec.gov.br, um negócio assim,
tá? Você entra, faz o seu registro e automaticamente, hoje em dia, existe o que a gente chama de rede SIM, tá? Mais à frente a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas essa rede SIM, ela interliga, né, os órgãos do Estado, né? Então, por exemplo, a Cefaz, a Receita Federal, a Prefeitura. Então, tudo já, quando você já registra na junta, todo mundo já fica sabendo sobre as suas informações. Antigamente era um trabalho da porra, né? Você chegava, você ia abrir uma empresa, você ia na junta. Depois da junta, você ia na prefeitura. Lá na prefeitura, você ia na Receita Federal. Na Receita Federal, você ia na Cefaz. Na Cefaz, então, dava muito trabalho. Hoje em dia, tudo é interligado. É aquilo que a gente chama de rede SIM, tá? Então, esse tipo de documentação, hoje em dia, ele é todo virtualizado, tá? Como observação, eu coloquei aqui só para a gente lembrar. Isso vocês vão estudar no próximo semestre. Fiquem tranquilos, tá? Quando vocês forem estudar societária, parte de registro de empresas, registro de empresas não, sociedades empresariais, tá? Vocês vão estudar aqui. A sociedade limitada, ela possui um documento que é chamado de contrato social, enquanto que o estatuto social, ou SA, né, ele vai estar relacionado às SAs, as sociedades anônimas, tá? Professor, preciso saber disso agora? Não. Isso aqui é só a título de curiosidade, tá certo? Por quê? Porque no próximo semestre, vocês vão estudar isso. Então, fiquem tranquilos, isso aqui é só questões de curiosidade. Tanto que eu trago aqui como conceitos interessantes. Ó, filial, o que é uma filial? Filial é uma sociedade empresária que atua sob a direção e administração de outra. Quem é essa outra? A matriz. Tá? A agência é uma empresa especializada em prestação de serviço. Então, esses são conceitos na área empresarial que eu trago para vocês, não precisa estarem sabendo disso, né? Mas que no próximo semestre a gente vai rememorar esses documentos, né? Porque vocês irão estudar a parte do direito societário. O direito empresarial número 2 tem título de crédito e societário, tá certo? Então, isso fica para o próximo semestre, mas só por título de curiosidade. A gente já sabe que tem um contrato social e que tem o estatuto social. Como eu disse, está aqui no artigo 968, né, a inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento. E esse requerimento vai conter todos esses documentos. Está tudo previsto no Código Civil, tá? Tudo que tem que ter para você regularizar a sua atividade. Como eu disse, esse requerimento não é mais físico. Antigamente era físico, você ia lá na junta e preencher a mão. Hoje não. Hoje é tudo virtualizado, você responde, você preenche esses mesmos dados, porém, no site da junta, tá? E aí, meu povo, a gente entra aqui num assunto muito interessante, que para o registro público de empresas, né, mercantis, existe uma lei própria. É a Lei 8934/1994, tá? É a Lei de Registros Públicos Mercantis. Professor, eu preciso saber dessa legislação própria? Não, a gente vai conversar aqui sobre os principais artigos, né? Porque nessa nossa disciplina, Direito Empresarial número 1, a gente passeia pelo Código Civil, passeia por uma legislação específica, e aqui é um caso, tá? O âmbito do direito empresarial, pessoal, é uma matéria, na verdade, a disciplina de direito empresarial, ela não tem um código, como existe, por exemplo, com o Código Civil, com o Código Penal, com a CLT. As leis do direito empresarial, elas são totalmente esparçadas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma legislação que fala do registro público, eu tenho um Código Civil, eu tenho uma legislação que fala sobre a proteção de dados, eu tenho uma legislação que fala sobre a recuperação judicial e a falência. Então, tudo é muito solto no direito empresarial, tanto que há uma proposta, até correndo hoje em dia no Senado Federal, tá, para que seja tudo compilado em um código comercial, tá? Então, isso são cenas futuras, né, que devem ocorrer. Todas essas legislações do mundo do direito empresarial devem ficar reunidas num só código, tá? Porque fica muito espaço, fica tudo solto, então você tem que ficar toda hora estudando uma lei específica toda hora. Então, para evitar isso, já tem uma proposta no Senado para que haja a unificação da matéria, tá? Num código comercial, tá? Isso são cenas para os próximos capítulos, tá, meu povo? Mas falando disso, há uma legislação, portanto, específica, que é a Lei de Registro Público de Atividades de Empresas Mercantis, tá? Olha o artigo 1º que ele fala. O registro público de empresas mercantis e atividades afins, observado o disposto nesta lei, será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades. Então, qual é a finalidade do registro público? Bora lá. Para que eu tenho que registrar minha empresa, professor? Está aqui. As 3 funções por que você deve ir na junta comercial. Tá? Existem 3 finalidades dos registros públicos.
Primeiro, dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis. Esse é a primeira grande finalidade, né? Por que o Estado quer que você vá lá se regularizar? Por que isso ocorre? Essa é a primeira grande. Dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Então, por exemplo, quando eu tenho uma empresa, né? Na verdade, eu vou comprar sei lá, o Malta ele tem uma empresa, tá? Eu vou comprar do Malta sei lá, uma produção de copos, né? Copos plásticos. O Malta ele tem uma empresa de copos plásticos. E eu vou comprar dele. E aí eu posso querer, pô, deixa eu ver, eu nunca vi essa empresa, estou chegando agora aqui na cidade, quero então ver se essa empresa ela é sólida, se tem aqui sócios de verdade, ou se eu chegar, for pesquisar na junta e ver lá que o Malta, a empresa dele nem regularizada está, tem empresas fornecedoras que não gostam de trabalhar com esse tipo de empresa. Tá? Então, isso é que a gente chama de publicidade. Então, se o Malta tivesse regularizado, daria publicidade. Olha, essa empresa aqui do Malta, ela está aqui, tem um contrato social, os sócios aqui é o Malta, é o João, é o fulano, né? Todo mundo aqui junto, tá? Eles são os sócios da empresa, beleza? Ela tem um capital social de 10 mil reais, ela fica localizada em Maracanaú, ou seja, tem todas as informações da empresa. É óbvio que não tem informações de faturamento, tá? Faturamento é sigilo empresarial. A gente vai ver isso mais à frente, tá? O balanço patrimonial, o balanço contábil, isso aqui é sigilo, ninguém tem acesso, com exceção da Secretaria da Fazenda, mas isso a gente vai conversar mais à frente, tá? Por agora, eu preciso entender que esse registro na junta comercial, ele é importante porque ele dá publicidade, ele dá garantia. Olha, você que está fechando um acordo, um contrato comigo, essa empresa de fato ela existe, ela é regularizada, ela tem garantia, ela tem patrimônio, ela tem sócios, né? Então, isso tudo, meu povo, é uma das finalidades do porquê você tem que regularizar aquela sua atividade empresarial. Então, primeiro grande exemplo, na verdade já está previsto na lei, é dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, tá? Segunda finalidade que existe no registro é cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes. Essa segunda é mesmo de cadastro. Então, você deve regularizar a sua empresa, né, na junta comercial para que haja um cadastro nacional, né, de empresas tanto nacionais quanto estrangeiras e todas as informações sempre devem estar atualizadas. Então, por exemplo, a Bárbara tem uma empresa de confecções. Ela e outro, sei lá, Kailane, né? São aqui, fazem uma dupla de uma empresa, tá? Ela é a Joana, a Kailane e a Bárbara, são os 3 sócios, tá? Essas 3 sócios, vamos supor que a Kailane saia da empresa. Tem que ser informada na junta comercial. Você faz um aditivo, tá? Olha, a Kailane está saindo da empresa e agora ela vendeu a sua cota parte para a Bárbara e a Joana. Dando um exemplo, tá? Então, todo tipo de informação, ela sempre tem que estar atualizada na junta comercial, afinal de contas, é uma forma de cadastro, tá, que existe no âmbito nacional, tá? A junta, apesar dela ser estadual, ela está ligada ao CIREM, tá vendo? O Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Vamos já falar um pouquinho sobre ele, tá? E por fim, a terceira informação que é importante que existe no registro público é proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como o seu cancelamento. O que é isso, professor? Existem algumas profissões que a gente vai falar, acho que está no próximo slide, deixa eu ver, tá, no próximo slide, ó, daqui a pouco eu falo. Tem algumas profissões, pessoal, que eles têm que se regularizar lá na junta comercial, tá? Ele tem que tirar a sua matrícula. Assim como a OAB, que a gente tira a nossa OAB, né, nossa carteirinha dentro da OAB, existem profissões que tem que ir na junta para tirar a sua carteirinha de profissão. Tá? Vamos já falar sobre isso. São aquilo que a gente chama de auxiliares do comércio. Tá? Próximo slide a gente vai tocar nesse assunto. Beleza? Mas essas são as 3 grandes finalidades que se dá para que você possa registrar a sua atividade empresarial. Primeiro, dar garantia, dar publicidade, dar segurança ao ato jurídico. Segundo, é um cadastro nacional das atividades. E terceiro, apenas em alguns casos específicos, algumas profissões, elas exigem que você tire a sua matrícula, tire a sua carteirinha
lá na junta. Então, a junta comercial ela tem essas três grandes finalidades, tá certo? E como eu estava falando, a junta comercial ela é estadual. Olha aqui, a junta comercial ela é um órgão local com função executora e administradora dos serviços de registro. Cada unidade federativa possui uma junta comercial. Então, é na junta comercial que eu chego, levo a documentação. Isso, mais uma vez, atualmente, ele é todo virtualizado. Porém, o Código Civil, quando você vai ler, né, quando você vai ler o Lei de Registro Público, olha aqui, está falando de uma lei de 1994. Né? Então, é uma lei muito antiga, nem sequer existia essa questão de sistema online. Né? Então, a gente ainda vai se deparar muito com a questão física, de levar documento, de levar isso, de levar assado. Né? Então, ainda vai ser esse cenário, até que haja uma atualização dessa legislação. Tá? Mas a junta comercial ela existe uma em cada unidade federativa, e ela tem a função de executar e administrar os serviços de registro. Como assim, professor? Por exemplo, eu vou abrir uma empresa, tá? E eu quero me regularizar. Eu vou aonde? Vai na junta. É ela quem executa esse procedimento de registro. Então você chega, ela administra os papéis, ela administra a documentação e executa o seu registro. Pronto, Márcio, está aqui, a sua empresa está regularizada. Tá? E existem normas, né, que a gente vai chamar pelo DREI, o famoso DREI, né, um Departamento de Registro Empresarial e Integração. Esse DREI, ele é nacional, tá? Deixa eu só autorizar aqui a entrada. Tá aí, pronto, Joana chegou aí. Então, esse DREI, ele é um departamento nacional, tá? Fica em Brasília, atualmente, a sua sede, e ele determina normas, né, orientações técnicas, tá? Para que sejam repassadas às juntas comerciais. Então, por exemplo, eu vou abrir uma Eireli, né? A Eireli, até um tempo atrás, só podia ser pessoa física. Só pessoa física poderia abrir uma Eireli. Quando foi, há uns 2, 3 anos atrás, foi 2017 por aí, o DREI, ele não faz as normas, ele não quem cria as normas no âmbito empresarial, de registro de empresa, por ser uma lei muito específica, prevalece o que está escrito no DREI, tá? Então, o DREI, ele liberou que as Eirelis poderiam ser criadas por pessoas jurídicas. Há uma instrução normativa sobre isso, tá? Então, o DREI, ele cria instruções normativas de procedimentos, de normas ligadas ao registro do empresário, tá? E quem executa é a junta. Então, quem cria a norma dentro do registro empresarial é o DREI. Quem executa é a junta comercial. E o DREI e a junta, ambos compõem aquilo que a gente chama de SIREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis do Comércio. Tá? Então, todo tipo de norma, todo tipo de criação legislativa, normativa, né, assim dizendo, a administração, a execução do registro da empresa se dá por volta do SIREM. O SIREM é um sistema nacional, tá? Cada estado tem a sua junta, beleza? A junta, ela executa e administra esses registros, ou seja, você chega lá na junta do Natal, você chega na junta do Rio de Janeiro, na junta de São Paulo, você cadastra a sua empresa lá, beleza? E a junta, ela segue, portanto, uma ordem do DREI, que é quem cria as instruções normativas, beleza? Tá certo? Isso aqui são tudo autarquias administrativas, beleza? Então, como eu estava falando agora para vocês, as juntas comerciais, elas executam esse serviço do registro, elas administram esse serviço do registro. E cada unidade federativa tem a sua junta comercial. A nossa, aqui no estado do Ceará, fica ali pelo centro, né? Então, você pega aqui a Costa Barros, aqui em Fortaleza, passou Domingos Olímpio, Domingos Olímpio não, acho que é Domingos Olímpio, agora me confundi, ó. Dom Manuel, passa Dom Manuel, vindo pela Costa Barros, passa Dom Manuel, primeira direita, né? Então você se depara com a JUSEC, a Junta Comercial do Estado do Ceará, tá? Então, cada unidade federativa tem a sua, beleza? Observaçãozinha muito interessante é que as juntas comerciais, isso aqui eu já vi cair em prova de concurso, tá? Ela tem subordinação híbrida. Como assim, professor? Vocês viram que eu falei que cada unidade federativa tem a sua. A junta comercial, ela é administrada pelo Estado. Olha aqui, administrativamente, as juntas comerciais são subordinadas aos governos estaduais. Então, por exemplo, o nosso governador, Camilo Santana, ele nomeou algumas pessoas para compor a presidência, o conselho
da junta comercial. Então, a junta ela tem subordinação ao governo estadual. Beleza? Beleza, professor. Mas, tecnicamente, normativamente, ela tem que obedecer ao que está no DREI. E o DREI é do governo federal. Então, a gente tem uma subordinação que a gente chama de subordinação híbrida. Então, isso vai influenciar em quê, professor? Isso vai influenciar em eventual ação judicial. Então, vamos lá. Vamos entender aqui para que não fique muito complicado. Eu vou registrar a minha empresa. Pronto, professor, beleza. Vou chegar lá na junta, olha, meu amigo, eu quero registrar a minha empresa. Eu abri aqui uma empresa, eu estou com um cursinho, tá? Um cursinho de jurídico, tá? Então, eu quero registrar o meu cursinho jurídico aqui para ficar tudo regularizado, para que eu consiga contratar com fornecedores, né? Para que tudo dê certo. Então, beleza, bora registrar, bora. Eu vou abrir aqui o cursinho, sou eu e a Bárbara, vamos abrir o cursinho. Então, abre-se um processo e vai que no meio do processo, a junta fala assim, olha, não pode abrir esse cursinho, não pode regularizar. Eu vou falar, mas por que não pode? Não, não pode porque o Márcio já tem, sei lá, 10 empresas. Eu falei, sim, mas onde é que está escrito isso? Eu estou dando uma hipótese, tá, meu povo? Onde é que está escrito isso? Ah, tem uma instrução normativa que diz que quem tem 10 empresas não pode abrir uma 11ª. Estou dando um exemplo hipotético, viu? Isso não existe. Estou dando só para você entender essa subordinação híbrida. Quem cria a instrução normativa? É o DREI. O DREI é governo federal. Então, nesse caso, se eu vou querer entrar contra a junta comercial, não, eu vou entrar contra o DREI na Justiça Federal. Tá? Por quê? Porque há uma violação normativa. Se for uma situação administrativa, aí eu entro contra a junta, que é do governo estadual, e a competência, portanto, é o fórum aqui, o Clóvis Bevilacqua. Então, só por questão de competências processuais. Por isso que é importante ter essa noção de subordinação híbrida no registro de empresa. Professor, isso na prática ocorre muito? Não, muito difícil, né? É muito difícil, realmente, quando a junta ela nega um tipo de registro, geralmente está bem fundamentada. Como é um órgão muito específico, tá? A junta comercial ela só trabalha com registro de empresas, então as suas decisões são muito bem elaboradas, são muito bem fundamentadas. Então, dificilmente tem uma brecha para você conseguir reverter uma situação contra a junta comercial, tá? Mas, de toda forma, a gente tem que saber que ela tem subordinação híbrida. Se for um assunto administrativo, a gente entra com a competência do fórum, né? Aqui a competência estadual. Se for um assunto normativo, instrução normativa federal, a gente entra na Justiça Federal. Beleza? Tranquilo? Professor, o senhor falou também que na junta comercial, além de registrar as empresas, além de dar publicidade, ela, olha o inciso 3, procede à matrícula dos agentes auxiliares. Quem são esses caras? Bom, o ato de registro, né, a matrícula, a inscrição, que é aquilo que eu estava falando, algumas profissões, elas precisam que você vá até a junta comercial para se regularizar, para tirar a sua matrícula. Tá? Então, essa matrícula, quem é que faz isso? São os leiloeiros. Ou seja, se você for fazer leilão, né? Ah, agora eu quero trabalhar com leilão. Pronto. Então, nesse caso, você tem que retirar a sua matrícula lá na junta comercial. Ela serve como forma de registro também para esse tipo de profissão. Ah, eu quero ser tradutor público. Você também tem que ir lá na junta para tirar a sua matrícula. Quero ser intérprete. Tem que ir lá na junta comercial para tirar a sua matrícula. Trapicheiro, não sei nem mais o que é isso, trapicheiro, né? Já vi tanta definição que nunca nem sei. É uma expressão que é muito antiga, né? De 94. Hoje em dia nem se tem mais, assim como os administradores de armazéns gerais, né? São profissões que não existem mais, mas que, como a lei é de 1994, né, ainda permanecem ali como matrículas. Mas os leiloeiros, os tradutores, os intérpretes, eles de fato até hoje ainda existem. Então, essas profissões, a pessoa tem que tirar o seu número da OAB, entre aspas, o seu número de matrícula, né, lá na junta comercial, tá? Então, para que eles possam exercer suas atividades, tem que ser o seu númerozinho de cadastro, e esse registro ele é feito lá na junta comercial. Além das empresas, a junta também registra essas profissões, tá? Beleza? Tranquilo? Então, além disso, além da matrícula, né, como a gente já falou, a junta ela arquiva os documentos, ou seja, eu vou abrir uma empresa, então leva a documentação e a junta arquiva esses documentos. É isso que a gente chama de arquivamento
do processo empresarial de registro. Tá? Então, por exemplo, eu chego lá na junta e falo, ó, eu queria que vocês arquivassem essa documentação. Pronto, beleza. Tem o número do seu processo? Tem, tá aqui. Então eles arquivam. Na verdade, o arquivamento aqui, ele quer dizer que é a juntada de documentos, tá? Porque na justiça, o termo arquivamento, ele ocorre quando nenhuma das partes se manifesta mais, o juiz já decidiu, já acabou o processo, aí ele manda arquivar, ou seja, guarda esse processo, vai arquivar esse processo. Na junta comercial, o arquivamento quer dizer, na verdade, você juntar documentos. Então você fala, olha, eu tenho um processo aqui de regularização da empresa, é o número 1715, tá? E esse processo eu quero aqui, ó, juntar esse aditivo. Aí o cara, então pronto, eu vou abrir aqui um processo de arquivamento. Então você arquiva aquela documentação, tá? Além disso, na junta comercial tem uma autenticação da escrituração contábil. Então, a gente vai ver isso mais à frente, mas as empresas, elas devem fazer uma escrituração contábil. Ou seja, de tudo que entra, que sai, fundo, faturamento, entre aspas, da empresa, tudo é relacionado na escrituração. Essa escrituração tem que ter o selo da autenticação da junta comercial. Então, o contador, né, ele é uma pessoa que trabalha muito com a junta comercial. Por quê? Porque ele trabalha com a parte de escrituração contábil. Então, tudo isso tem que ser sempre levado à junta. Nós, advogados, né, nós atuamos na junta comercial, no cenário de junta comercial, apenas com a assinatura, ó. Viu aqui, ó? Tem que ter a assinatura, como eu bem coloquei aqui, ó. Estatuto da OAB. Os autos de registro devem estar assinados por advogado. Então, os advogados, eles atuam apenas na assinatura do contrato social. Esse trabalho mais de regularização, de escrituração, de ir lá na junta, isso aqui geralmente fica, em 99% dos casos, fica mais com o contador, tá? E o contador ainda tem um despachante que é quem resolve isso, tá? Mas a parte de documentação, a parte intelectual do negócio, fica por parte do contador e o advogado entra apenas para a assinatura do contrato social, tá? Beleza? Trouxe aqui para vocês, questão de curiosidade, do artigo 32 do registro, né? O registro compreende a matrícula, o seu cancelamento aqui dos leiloeiros, o arquivamento que eu estava falando para vocês, ó, arquivamento de documentos relativos à Constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas, ou seja, eu vou constituir uma empresa, eu vou criar uma empresa, leva para lá o documento. Eu vou alterar, lembra que eu falei, ó, Bárbara, Joana e Kailane. Kailane saiu, vou alterar. Então eu tenho que avisar, tenho que pedir para arquivar. A empresa vai acabar, vai ter uma dissolução, vai ter uma extinção, vai ter uma separação. Tenho que informar, tá? Tenho que arquivar. Beleza? Tranquilo? Então, ó, um ato concernente a empresa mercantil estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. Sei lá, tem uma empresa de fora que vai funcionar aqui no Brasil. Tem que ir na junta comercial e pedir que haja o arquivamento dos seus documentos. Tá? Então, aqui o artigo 32 trouxe só mais de curiosidade para que vocês possam saber o que se faz, né, a título de registro nas juntas comerciais. Tá certo? Beleza? Então, registro do empresário, só para a gente saber como é que é a estrutura da junta. Tá? Professor, vou lá na junta, como é que eu devo proceder? Você vai dar entrada na junta comercial com um pedido, né, de registro da sua empresa. Aquele pedido, ele vai para as turmas das juntas comerciais, que é o deliberativo, a primeira instância. Pessoal, tem que saber disso? Não precisa saber disso não. Aqui eu estou só explicando como é que funciona, título de curiosidade, né? Lá na junta comercial, como é que é o processo administrativo. Então você entra com pedido na junta comercial, esse pedido ele vai para alguma turma, tá? A turma é como se fossem umas varas, né, judiciais. Essas turmas elas possuem julgadores, tá? Que vão analisar aquela sua documentação, ver se está tudo direitinho, ó, beleza, o Márcio, a Bárbara aqui estão abrindo um cursinho, documentação está toda certa, tudo ok, então eles vão dar o primeiro julgamento, a primeira instância, então eles vão falar, ok, perfeito, a decisão que vai ter aqui no âmbito administrativo é de autorizar a abertura da empresa da Bárbara e do Márcio, maravilha, beleza. Mas também essa turma ela pode negar. Olha, Bárbara e Márcio, pedido negado, não pode abrir o seu cursinho. Aí eu posso recorrer. Pode sim. Esse recurso ele vai para o plenário, é uma segunda instância, tá? Então, recorre para um plenário e esse plenário ele vai decidir, portanto,
se você pode ou não pode abrir, regularizar a sua atividade. Como eu disse, esse plenário ele é pouco utilizado, tá? Dificilmente chega ao plenário quando tem algum vício, né, no processo, aí se recorre. Mas geralmente as turmas já resolvem toda a parte processual de registro da empresa, tá? Então essa é a estrutura, essa é o organograma, assim dizendo, da junta comercial. Temos umas turmas, temos procuradorias, que é quem fiscaliza e dão consultorias jurídicas, procuradoria da junta comercial. Tem a secretaria-geral, que é lá embaixo, onde você é atendido, é o administrativo. Tem o plenário, que é a segunda instância, e tem a presidência, tá? Que é diretivo, que hoje em dia está até com uma professora, esqueci o nome dela, que é atualmente a presidente da junta comercial. Tá? Na verdade, atualmente não, já faz um tempo, ela é presidente da junta comercial, a mulher se garante realmente. Eu tive aula com ela na minha pós-graduação, ela saca tudo de registro de empresa. Também a mulher só trabalha com isso há 10, 15 anos, né? Então, ela saca tudo, né? Então, a presidência por fim, a última instância da junta comercial. Se porventura você não conseguir resolver por aqui, isso é muito difícil ocorrer, meu povo, é coisa assim, 1 em 1 milhão, né? Se você não conseguir, você leva para o âmbito judicial, alguma discussão, né, para que você possa enfrentar. Mas, como eu disse, como é um órgão muito específico, a junta comercial, dificilmente uma decisão da junta está equivocada, tá? O professor tem que saber disso? Não precisa saber. Estou só explicando aqui por curiosidade, para que vocês saibam como é que é a dinâmica lá na junta comercial, tá? Então, olha aqui como é que é o procedimento, só para vocês saberem. Trouxe a título de curiosidade. Eu dou entrada no pedido, naqueles documentos que está lá no artigo 32, tá? Esses documentos eles serão apresentados e devem ser dentro de 30 dias, contado da sua assinatura. Então, você apresenta os documentos na junta. Após isso, depois de 2 dias úteis, é o prazo, vai ser proferida uma decisão, tá? Decisão essa singular, ou seja, de uma só pessoa. Professor, deferiu, acabou, marreu Maria Preá, ganhamos, né? Vai poder abrir a empresa, regularizar a empresa. Professor, indeferiu por um vício insanável, ou seja, não tem o que consertar, não tem o que fazer. Ou foi por um vício sanável, você tem 30 dias para sanar. Exemplo, o Márcio entrou com um pedido aqui para registrar o seu cursinho com a Bárbara. Beleza. 2 dias depois, né, que é o prazo de 2 dias úteis, saiu uma decisão. Márcio e Bárbara, pedido indeferido. Aí eu vou olhar lá na decisão. Rapaz, o que houve aqui? Indeferido por vício sanável. Ou seja, o nome da Bárbara está incompleto, está só Bárbara, está faltando o sobrenome. Então, isso é um vício sanável. Tem como eu consertar. Então, ele me dá um prazo de 30 dias. Olha, Márcio, o nome da Bárbara você esqueceu de colocar o sobrenome, o estado civil, a profissão, você esqueceu de qualificar. Você só colocou Bárbara. Então, está faltando o resto. Então, ele me dá 30 dias para que eu possa consertar. Tá? Isso que a gente chama de vício sanável. Mas se for um vício insanável, tá? Aí eu posso recorrer. Olha aqui, da decisão cabem 3 recursos, o prazo é de 10 dias úteis. Ou uma reconsideração, ou um recurso ao plenário, um recurso ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, aí já um assunto mais específico, que eu não vou entrar aqui porque não faz parte da nossa disciplina, tá? Mas eu posso recorrer até ao ministro, tá? Se eu quiser, para falar sobre o registro da minha empresa, o registro da minha atividade empresarial, tá? Beleza? O professor tem que saber disso? Não tem, mais uma vez, estou só colocando aqui a título de curiosidade. Geralmente quem estuda isso aqui é quem vai fazer concurso para a junta comercial. Aí sim você vai ter que estudar sobre essa parte, tá? E por fim, meu povo, queria falar com vocês, para a gente já encaminhando para o encerramento da nossa aula de hoje, a escrituração do empresário. O empresário, ele tem que escriturar a sua empresa. Isso aqui é a atividade total do contador. Nós, advogados, não fazemos nada disso aqui. Isso aqui que eu vou falar agora é a atividade do contador. Mais uma vez, nós, advogados, não temos qualquer participação nisso aqui. Tá? A gente só sabe que existem esses documentos, mas, porém, todavia, quem faz tudo isso é o contador. Tá? Então, a escrituração do empresário é obrigatória, uma escrituração diária, tá? Dia a dia, todas as operações, tudo que ocorre numa empresa, você chega aqui num mercantil, né, no supermercado, tudo que vende naquele dia tem que estar escriturado. Hoje em dia, essa parte é toda eletrônica, né? A própria Cefaz tem um sistema, né, que controla toda essa entrada e saída. Antigamente era na mão, né, o negócio. Hoje em dia,
É tudo virtualizado, você faz nas empresas, tem um próprio sistema. Não sei se vocês já chegaram, por exemplo, você vai na Pague Menos, né, vai numa farmácia, vai comprar lá um remédio, aí a moça do balcão, rapaz, calma aí que o sistema da Cefaz está lento hoje, né? Então, é porque, na verdade, a Cefaz, ela controla todas as empresas, né, para cerca de arrecadação tributária. Hoje em dia, é muito mais difícil você deixar de pagar algum tributo ou outro, né, porque está tudo virtualizado. Beleza? Então, a escrituração do empresário, ela é obrigatória, é esse diário. O diário tem que ser feito, é um documento obrigatório. Tá? Além disso, as empresas têm que ter 2 balanços financeiros. Um balanço patrimonial, ou seja, para falar todo o seu patrimônio. Olha, essa empresa tem um imóvel, ela tem um carro, ela tem computador, ela tem isso, tem aquilo. Então, tem que fazer 2 balanços anualmente. Tá? Além desse balanço patrimonial, tem um balanço de resultado econômico. Essa empresa vendeu tanto, essa empresa arrecadou tanto, essa empresa pagou tanto de tributo. Professor, mais uma vez, eu preciso saber disso. Olha, essa parte de escrituração, isso aqui fica a cargo do contador, como eu disse. Então, nós, advogados, eu não exijo isso, as provas de concurso também não exigem isso, prova de OAB não exige isso. No entanto, você que quer advogar na área do direito empresarial, você que quer advogar, é muito interessante você ter noção da parte de contabilidade. Por quê? Porque as empresas, elas trabalham com isso. O seu cliente vai trabalhar com isso. Então, muitas vezes eu estou numa reunião, eu advogo na área do direito empresarial. Então, eu estou muitas vezes na reunião e sempre quem está presente na reunião é o contador. Então, eu falo, ó, tem o balanço aí da empresa? Tenho, tá aqui, doutor. Tem o livro caixa? Tá aqui, doutor. Então, você tem noção, mais ou menos, tem noção. Você não sabe como é que faz, né? Mas isso fica a cargo do contador. Então, geralmente, as reuniões de direito empresarial, quem quer atuar nessa área é sempre o dono da empresa, o advogado e o contador. Geralmente fica esse tripé, né, no atendimento desse tipo de empresário. Tá? Então, essa escrituração ela tem que ocorrer, os balanços, aqui são facultativos, livro caixas, estoque, borrador, conta corrente, isso aqui são termos contábeis. Tá? Estou só trazendo a título de curiosidade para vocês. Lembrando que essas informações, balanço, escrituração, livro caixa, tudo isso aqui, meu povo, é sigiloso. Você não pode chegar aqui na, sei lá, na Anassal e falar assim, olha, eu quero saber aqui os balanços da Anassal. Quanto é que ela ganha? Quanto é que ela vende? Quanto é que ela arrecada? Não, não pode. Isso aqui é sigiloso, é sigilo empresarial. No entanto, existe uma exceção ao sigilo empresarial, que é a aplicação das autoridades fazendárias. Exemplo, Cefaz e Receita Federal. Esses dois, você não tem negócio de sigilo, não. Se a Cefaz for fiscalizar a Uninasal, por exemplo, a Uninasal vai ter que mostrar os balanços para ela. Se a Receita Federal for fiscalizar a Uninasal, ela vai ter que mostrar sei lá, o estoque, a conta corrente dos clientes, dos fornecedores, perdão, né? Falar um pouco sobre patrimônio, vai ter que falar. Tá? A autoridade fazendária não se aplica esse sigilo empresarial. Isso aqui aos demais se aplica, né? Ninguém pode chegar numa empresa e ficar sabendo quanto é que ela ganha, quanto é que ela fatura, isso não existe. Mas, porém, todavia, a autoridade fazendária é possível esse tipo de situação, né? O sigilo ele não se aplica. Beleza? Bom, pessoal, conseguimos aqui dar uma corrida. Professor, se não tiver assinatura do advogado no contrato, o contrato não vale? Não vale, viu, Joana? Ele vai ser indeferido lá na junta comercial, tá? Provavelmente quando você der entrada, lembra que ele pode indeferir, né? Quando você der entrada na junta comercial, provavelmente, se não tiver a assinatura do advogado, esse tipo de contrato ele vai ser indeferido, tá? Beleza? Pessoal, bom, por hoje a gente termina aqui essa parte de registro do empresário, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o nome empresarial, e aí fica faltando só essa parte de nome e, por fim, ainda o direito de propriedade industrial, que é marcas e patentes. E aí a gente chega ao fim da nossa disciplina. Então, estamos tranquilos. A gente tem ainda, para a nossa prova, ela vai ser só em dezembro. Então, a gente tem mais 3 semanas aí de aulas, né? Dá tranquilo para dar essa matéria, tá? Próxima aula a gente fala de nome. Dia 23 a gente fala de direito à propriedade industrial. E dia 30 a gente faz a nossa revisão para a nossa AV2. Então, estamos bem tranquilos, estamos dentro do jogo, sem muita pressa, tudo ok, tudo correndo tranquilo e bem, para que nas próximas aulas a gente possa ir passeando com o conteúdo e finalizar, tá? Beleza?
Pessoal, por hoje, então, vou encerrando, 9h10, agora é a aula do professor Bruno. Essa aula eu estou gravando, vou já baixar e postar no canal do YouTube, tá? Assim que estiver disponível, e aí eu passo para vocês. Hoje, excepcionalmente, eu acabei esquecendo meu celular, então eu passo qualquer coisa o link, ou então à tarde eu já jogo o link para vocês da aula, para aqueles que querem assistir de novo, para aqueles que não puderam assistir. Tranquilo? Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí pela audiência de vocês e até na nossa próxima semana. Vou parar de interromper aqui a gravação